Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast e hoje o nosso tema é Deus se importa conosco? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando caso você se identifique com o conteúdo. E se você quiser acompanhar apenas a versão em áudio desse vídeo, você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Google Podcasts ou Amazon Music. Se você usa qualquer desses aplicativos, é só procurar por Voz Espiritualista e você poderá nos acompanhar por lá e sempre que surgir um novo episódio, você receberá uma notificação diretamente no seu aparelho, beleza? E eu também te convido para conhecer o meu blog, leomontes.net. Super fácil, né? leomontes.net. Eu tenho publicado alguns textos, algumas reflexões e também vou colocar lá os podcasts, tranquilo? Bem, para poder fazer essa reflexão de hoje, eu selecionei um desabafo que uma pessoa fez num grupo de espiritualidade, trazendo vários questionamentos a respeito de Deus, da vida, relacionamentos, e eu achei que é um texto bastante interessante para as nossas reflexões. Naturalmente, eu não vou falar o nome da pessoa, não vou falar o nome do grupo, vou me basear apenas no relato que ela trouxe e vou apresentar uma visão a partir dos itens aqui colocados, beleza? Então, eu vou fazer a primeira leitura para vocês entenderem o contexto e depois eu venho comentando parte a parte. Oi, bom dia. É a primeira vez que escrevo aqui e gostaria de desabafar sobre as minhas crenças. Posso estar errada, então já me adianto pedindo desculpas pela minha mente limitada. Toda a vida fui uma pessoa religiosa. Casei na igreja, tudo nos conformes. Porém, hoje não frequento mais religião nenhuma, pois não quero mais passar o que passei nessa religião que vi por 15 anos. Não vou divulgar o nome, pois ainda respeito muito. Acontece que de uns tempos para cá, eu tenho refletido muito sobre o que as religiões pregam sobre Deus. Elas pregam um Deus castigador, um Deus de sacrifício, um Deus que aceita somente pessoas pobres e doentes, que nós só seremos aceitos se nós batalharmos e sofrermos muito nessa vida, e quanto mais oferecer sacrifícios, melhor. Mais uma vez peço desculpas pela minha ignorância, mas não acredito que Deus seja assim. Acredito que, como todo pai bondoso, Ele deseja que vivamos o bom da vida, tanto material quanto espiritual. Que temos que viver felizes e abundantes, mas isso não acontece de acordo com os nossos bons atos. Ele não castiga quem faz errado, e nem abençoa quem faz o certo. Ele só deixa acontecer o que tem de acontecer e pronto. Digo isso porque sou mãe solo. Batalho todos os dias para trabalhar e levar meu filho para a escola. Ele é autista e por conta disso meu trajeto é longo, cansativo e difícil. Caminho para garantir o melhor para ele. Entra mês, sai mês e eu sem dinheiro, pois meu salário não dá para nada. Moro com os meus pais porque não tenho condições de me sustentar sozinha. E, por favor, não me interpretem como ingratidão. Pelo contrário, apesar das dificuldades, sou muito feliz e grata. Mas, por outro lado, o pai dele é ausente. E como conheço a história dele, ele tem um passado muito obscuro. Fez muita coisa errada na vida, tanto espiritual quanto terrena. Já matou, roubou, usou drogas, enfim. Só que hoje ele está vivendo uma vida muito bem sucedida, mas muito bem mesmo. Mora em condomínio fechado, está frequentando a igreja onde ele foi super bem recebido. Está casado com uma mulher super bem resolvida também. Resumindo, hoje ele é muito bem sucedido em todos os campos da vida. Aí eu pergunto, de acordo com o que as religiões pregam, não deveria estar acontecendo o contrário? Não deveria ele estar sofrendo as consequências de escolhas erradas e eu estar usufruindo das minhas escolhas certas? Enfim, cheguei a essa conclusão que não tem consequências boas para quem faz o certo e consequências ruins para quem faz errado. Só existem consequências e o mundo é feito só para os espertos, coisa que não sou. Enfim, galera, é só um desabafo, mas fico feliz de receber algumas explicações para fazer sentido. Cheguei à conclusão que não sou nenhum alecrim dourado que vai viver uma vida diferente e rica só porque sou mãe solo. Se assim fosse, todos nós mães seríamos bilionárias.
mas também não acho justo ver pessoas que fizeram tão mal e hoje estão usufruindo do bom e do melhor que a vida dá. Bom, esse é o texto que ela postou aqui, o desabafo, né? E realmente é bastante interessante para que a gente possa fazer aqui algumas considerações, né? Bem, e aí o que você achou? Você se identificou em alguma medida com esse desabafo? É um tipo de desabafo bastante comum, né? As pessoas questionam, né? Onde está Deus? Por que o mal está dominando, né? Por que as coisas estão do jeito que estão? Mas vamos refletindo parte a parte tudo aquilo que ela escreveu, deixando claro que é apenas e tão somente a minha opinião. Bem, ela coloca aqui, né, inicialmente que ela frequentou a religião durante mais de 15 anos, se casou na igreja e tudo mais, embora não fala qual o nome da religião, né? Então, ou é católica ou é evangélica pela forma descrita, né? Mas ela diz que de uns tempos para cá, ela tem refletido muito sobre o que as religiões pregam sobre Deus, né? Esse Deus castigador, Deus de sacrifício, Deus que aceita somente pessoas pobres e doentes, e que a gente, para ser aceito, tem que batalhar, sofrer muito nessa vida, e quanto mais sacrifício, melhor. Realmente, boa parte do cristianismo defende essa ideia, principalmente ali para o lado da Igreja Católica, né? Mas é uma compreensão de Deus que de fato não se sustenta perante um olhar mais acurado da espiritualidade. Porque essas visões colocam Deus como uma espécie de pai do planeta, né? Pai da humanidade, e ele fica ali lá de cima olhando e fala, ó, fulano merece, vou dar para ele, fulano não merece, não, vou ter que castigar esse camarada, aquele ali pisou na bola, deixa ele. E o que os espíritos explicam é que Deus não se ocupa, podemos assim dizer, pessoalmente, da gestão dos mundos. Olha o tamanho do universo. Quantos milhões de planetas existem contendo vida, contendo civilizações, né? Então, para isso Deus criou leis, e são as leis que regem o universo. Nesse exato momento, se eu pegar o meu copo com água aqui e soltar ele no ar, ele vai cair. Eu não preciso ter dúvida que isso que vai acontecer. Por quê? Porque existe uma lei material que diz que se eu soltar um copo, ele vai cair. Assim como existem leis espirituais que governam o universo e que reagem às nossas ações. Então, nós estamos submetidos às leis divinas, nós temos livre-arbítrio para obrar, para fazermos o que quisermos, e naturalmente as leis reagem a isso num mecanismo que a gente está muito longe de compreender, mas que estabelece assim o equilíbrio da balança e da justiça divina. Então, quando a gente olha para a complexidade da vida, para a complexidade do mundo, como um entardecer lindo, como fez hoje aqui na cidade, é difícil imaginar que a inteligência por trás disso tudo não saiba o que está fazendo. E quando a gente passa por experiências mais imersivas, né, como as medicinas da floresta, as consagrações com a ayahuasca, a gente sempre sai dali com o entendimento de que nós estamos conectados com a natureza com a gente, que Deus é lindo, maravilhoso, perfeito, embora esteja muito além da compreensão humana, né? Então essa visão de um Deus de castigo, um Deus que quer sacrifício, um Deus que quer que você se lasque, ela de fato faz parte de uma cosmovisão cristã bastante difundida, né, pelas igrejas, mas ela não se mantém perante um ponto de vista espiritualizado, não é? Para a gente não é bem assim que funciona. Não é Deus que se ocupa das criaturas e ele não tem nenhum desejo específico sobre nenhum de nós. Nós estamos aqui para viver e as nossas ações serão reguladas pelas leis que ele criou e que regem os mundos e as relações entre os seres encarnados ou desencarnados, né? E aqui, depois ela fala que ela crê que Deus deseja, né, o bom da vida, tanto material quanto espiritual, para a gente viver feliz, abundante, mas que isso não acontece de acordo com os nossos bons atos. Isto é, na visão dela, é como se tudo fosse uma relação de causa e efeito mais imediata. Então, se eu sou uma pessoa boa e faço bem, logo a minha vida tem que ser feliz, tem que ser próspera, tem que ser abundante. E isso também não faz sentido, isso é meio teologia da prosperidade, que é uma concepção evangélica, né?
A gente pode observar, por exemplo, que grandes missionários da espiritualidade que estiveram na Terra lidaram com enormes dificuldades, tanto financeiramente, quanto fisicamente, quanto espiritualmente. Eu sempre falo para as pessoas, né? Vamos lembrar que Chico Xavier, e eu moro pertinho de onde ele morava, Chico Xavier era cego de um olho. E será que a gente conhece alguma pessoa que tenha feito bem como ele fez? Então a gente tem que entender que essa relação ela não é imediata. A gente precisa plantar e a gente colhe em algum momento. Essa colheita pode tanto se dar na vida presente quanto na vida futura. Então não existe essa relação de que o bem que eu faço agora naturalmente tem que vir em meu socorro neste momento. As leis divinas não funcionam assim, até porque elas privilegiam a educação do espírito e não a sua punição. Logo, não faz sentido você punir um espírito que ainda não tem condições de entender por que ele está sendo punido. É como aquela criança que faz bagunça e a mãe fala, chegando em casa você vai ver. E ela chega lá, ela dá uns tapas no menino. Ela lembra por que ela está batendo, mas ele nem sabe por que ele está apanhando. Então não tem essa conscientização definida. A lei divina não objetiva apenas o castigo, mas também a reeducação do espírito. E para isso acontecer é preciso o tempo próprio de cada coisa. O que a gente pode dizer é que nada fica em vão. Nenhum bom ato, nenhum bom pensamento, nenhum bom sentimento passa desapercebido das leis divinas, que são magnânimas e recolhem tudo, registram tudo. Então, essa recompensa pelo bem praticado, ela vem uma hora. Ela pode vir fracionado, e pode vir de uma vez, pode vir no presente, pode vir no futuro, mas é fato que vem, sempre objetivando o melhor. Então, esse é um ponto importante. Continuando. Digo isso porque eu sou mãe solo. Trabalho todos os dias, batalho todos os dias, né, para trabalhar e levar meu filho para a escola. Ele é autista. Então a gente imagina, né, deve ser realmente difícil. Já não é fácil cuidar de uma criança. Uma criança autista, então, mais desafio. Aí ela diz, entra mês e sai mês e eu sem dinheiro, pois meu salário não dá para nada. Moro com os meus pais porque não tenho condição de me sustentar sozinha. Ela fala que ela é grata, mas que o pai deles é ausente. E que ela conhece a história dele, que ele tem um passado obscuro, fez muita coisa errada na vida, tanto material quanto espiritual, né? Fala, matou, roubou, usou drogas, e hoje ele vive uma vida muito bem sucedida. Então aqui vamos refletir, né? Veja, é muito importante que a gente não tire a responsabilidade das nossas escolhas, né? Então assim, se ela conhecia esse passado tão obscuro desse cara, por que foi casar com ele? Por que resolveu ter filhos? Será que ela não sabia disso antes? Ela não via que ele era uma pessoa que não era flor que se cheirava? Então a gente não pode se furtar da responsabilidade das nossas ações. Ora, se você casa com uma pessoa que não vale nada, arruma um filho com essa pessoa, depois você acha que vai acontecer o que com você? É simples, ele já não prestava antes. Quando ele se tornou pai, ele continuou a mesma coisa. Abandonou o filho, abandonou a esposa, foi viver, pensando apenas no próprio umbigo, que é o que ele já fazia antes, já que ele fazia esse tanto de coisa, né? Então a gente tem sempre que pensar nisso, né? As pessoas vão vivendo, vão se relacionando, vão trazendo crianças para o mundo e não refletem sobre as suas escolhas, né? Aqui, mais cedo ela disse, né, que o salário dela é pouco e que ela tem que batalhar muito. Beleza, a gente sabe que a gente está vivendo num país que não está nas melhores condições, né? Mas a gente tem que lutar, não tem? Senão as coisas não mudam. Eu fiz 2 faculdades e sempre fui pobre. Minha esposa está na 3ª faculdade. É porque a gente morre de vontade de estudar? Não. É por necessidade de trabalho. Uma faculdade só hoje não basta. Então a gente tem que atirar para vários lados para conseguir ter no final do mês dinheiro para pagar as contas. Então se o salário de uma pessoa não é suficiente, o que ela tem que fazer? Se revoltar contra Deus? Brigar sobre quem está no comando do país? Não, ela tem que se virar, tem que correr atrás, tem que se especializar, tem que estudar, tem que arrumar uma profissão, tem que lutar. Não ficar esperando que as coisas se transformem sozinhas, né?
Então a gente tem que ter uma ação nesse sentido. Você pode ter a visão de mundo que você quiser. O mundo vai continuar sendo do jeito que ele sempre foi, né? Então quando a gente está insatisfeito com a nossa vida, a gente tem que batalhar, procurar uma forma de sair disso. Quantas pessoas que quando mais jovens não queriam estudar, só queriam saber de farra, queriam saber de festa, queriam viver, queriam curtir, e que hoje não tem escolha senão trabalhar em serviços muito duros, porque não tem qualificação profissional, não tem estudo para isso. E não tem, não corre atrás, né? Então fica muito difícil. Então, repito, não estou querendo de forma alguma desmerecer o esforço, até porque não conheço a pessoa, né? Estou apenas comentando de forma geral a partir do texto. Mas essas são reclamações muito comuns, né? Agora vamos falar sobre o cara, beleza? O cara tem a vida toda torta, fez um monte de cagada, só que hoje ele está muito bem. Bom, ele está muito bem porque ele soube conduzir bem a vida dele. Não é porque ele matou, roubou, usou droga que ele não sabe como conduzir a vida dele. De repente ele tem uma profissão, ele consegue tirar um dinheiro dele. Ele está frequentando uma igreja, talvez ele tenha mudado, talvez não, talvez seja apenas de fachada. Só que o que acontece muitas vezes é isso, né? Acontece uma separação e a pessoa fica ali ainda sofrendo por tudo que aconteceu, pelo término do relacionamento, chorando as pitangas, enquanto a outra parte já deu linha na pipa há muito tempo. Então, assim, o cara ter uma vida material bem-sucedida não tem nada a ver com a espiritualidade em si. Tem a ver com o quanto ele soube aproveitar da vida, o quanto ele conseguiu, né, de forma lícita ou ilícita, ter o dinheiro dele, certo? Só que se ele for pelo caminho do mal, se ele estiver roubando, se ele estiver mentindo, se ele estiver enganando, uma hora a lei do retorno vai chegar nele. Seja na vida presente, seja na vida futura. Seja picadinho, seja de uma vez. Todo mal que se planta se colhe. Mas é preciso compreender que muitas vezes a vida da pessoa não vai para frente porque ela está presa no passado. Ela está até hoje chorando e reclamando da vida e pensando que a pessoa com quem ela casou não foi honesta, não foi fiel e que a vida é triste, que a vida é dura, enquanto a outra parte nem lembra mais disso, já seguiu. A fila já andou, já fez a coisa acontecer. Então a gente tem que separar aqui o aspecto humano do aspecto espiritual. E se você que está me ouvindo tiver dificuldade nesse sentido, talvez seja importante trabalhar suas emoções, os seus sentimentos. Se for o caso, manda uma mensagem que a gente conversa, porque eu trabalho com terapia e faço atendimento online. E sou testemunha viva de como uma terapia bem feita pode ajudar muita gente a ressignificar a sua vida e encontrar um novo caminho e ser feliz. Vejo isso toda semana, inclusive. Bem, então, para encerrar esse trecho, eu vou resumir tudo isso que eu falei, né? Às vezes aquela pessoa que fez o mal, que tem a vida toda torta, ela tem um bom sucesso financeiro, não é porque Deus está apoiando ela ou qualquer coisa assim, mas porque ela soube conduzir bem a sua vida, soube conduzir bem os seus negócios. Mas não nos enganemos, qualquer mal praticado, ele será cobrado, não tem como fugir disso. Aí ela diz, aí eu pergunto, de acordo com o que as religiões pregam, não deveria estar acontecendo o contrário? Não deveria ele estar sofrendo as consequências de escolhas erradas e eu estar usufruindo das minhas escolhas certas? Então vamos começar de trás para frente. Quem diz que as escolhas dela foram certas? Ela está tão prazerosamente presa à condição de vítima que ela nem sequer considera que ela possa ter errado nas escolhas, que ela pode ter se envolvido com a pessoa errada, que a vida dela pode estar ruim hoje porque ela não fez por onde quando ela devia ter feito. Olha só como a posição de vítima ela fica clara aqui, né? Eu fiz o certo. Bom, será que fez mesmo? Enfim, seja como for, é o princípio que eu expliquei. As leis divinas não objetivam simplesmente a punição, mas a educação do espírito, de tal forma que todo mal praticado cedo ou tarde voltará contra a pessoa, mas voltará quando ela tiver condições mínimas de entender o que está acontecendo e de conseguir tirar daquela dor, daquele sofrimento um aprendizado.
É por isso que o contrário também é válido. Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim: nossa, lá perto da minha casa tem a dona Joana, e a dona Joana perdeu o marido cedo, cuidou dos filhos, hoje cuida dos netos, e ela vai no centro, ela faz sopa, ela é caridosa e ela ajuda, mas meu Deus, coitada, ela vive sofrendo, é desgosto, é sofrimento, é doença. E aí você fala: nossa, mas ela só faz o bem, mas vive toda fodida? Mas por quê? Consequência do mal praticado no passado, que retorna para ela no momento em que, quanto espírito, ela tem condição de tirar boas lições e bons aprendizados da dor, e não apenas ser atropelada pela dor, né? Porque nesse tipo de relato aqui, não sei se vocês também fazem essa leitura, mas está implícito não apenas a indignação, como também um desejo de vingança, que talvez nem ela tenha consciência, né? O que ela está dizendo é a seguinte, né? Esse cara me fez muito sofrer e a vida tinha que fazer picadinho dele. Mas talvez conscientemente ela não falasse isso, né? Porque é forte demais. E é feio, né? Falar esse tipo de coisa. Embora um monte de gente sinta isso, tá lá no coração. Por isso que precisa trabalhar as emoções, né? Enfim, cheguei à conclusão que não tem consequências boas para quem faz certo e consequências ruins para quem faz errado. Não. Tem sim. E a literatura mediúnica mostra isso com muita clareza. Se a pessoa consulta a literatura mediúnica através de médiuns sérios, eu sempre recomendo a literatura de Chico Xavier, seja os livros, sejam as cartas psicografadas, a gente vê que isso está completamente errado. Tem consequência sim, tem consequência. A primeira coisa que o espírito fala, né, quando ele chega do lado de lá, que ele fala: nossa, fiz muita cagada, né? Então agora eu tenho que lidar com as consequências disso. E por fim ela diz que é só um desabafo, né? Que ela quer receber aqui explicações e que ela chegou à conclusão que ela não é nenhum alecrim dourado que vai viver uma vida diferente e rica só porque é mãe solo. Ainda bem, né, que ela pensa isso, porque seria absurdo pensar o contrário, né? Mas enfim, ela termina dizendo que não acha justo ver pessoas que fizeram tão mal e hoje estão usufruindo do bom e do melhor que a vida dá. Pois é, ela só não se perguntou o porquê que ela também não está usufruindo daquilo que a vida tem a oferecer. Será que é porque ela está muito presa à posição de vítima? Será que ela passa muito tempo na posição de alguém injustiçado, de alguém que sofreu, enquanto ela devia pegar toda essa dor que ela sentiu e colocar isso para fazê-la movimentar-se na vida, crescer, correr atrás dos seus sonhos, especializar, conseguir uma profissão melhor e com isso um serviço melhor, uma renda melhor, para que então possa ter a vida que ela gostaria de ter? Não, fica tudo nas mãos de Deus, né? Então é Deus que tem que fazer isso por mim, não sou eu que tenho que fazer. Então, enfim, acho que são reflexões aí importantes para que possamos pensar. Afinal, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Quem nunca pensou que estava sendo injustiçado? Quem nunca se perguntou: cadê Deus que não olha para mim? Né? Quando tudo está dando errado, né? Esses tempos atrás, minha mãe mesmo estava falando: nossa, parece que tem uma coisa, porque numa semana queimou meu computador, na outra semana estragou minha máquina de lavar, e aí na outra semana estragou a geladeira do meu irmão, na mesma semana estragou a televisão da minha irmã, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Parecia até que era uma coisa programada. Eu falei: não, isso acontece, é da vida, né? As coisas estragam, né? Ainda mais hoje que as coisas meio que são feitas para estragar mesmo, e normal isso, não vou queimar a cabeça ou ficar indignado, não, toca para frente, arruma o que tiver que arrumar e vambora. Vamos pensar positivo, vamos agir positivo e vamos tentar fazer da vida o melhor que a gente pode, né? Então, fica aqui mais uma vez o meu convite, né? Se você está passando por situações parecidas, se você está sofrendo, se você está com dificuldades emocionais, talvez a terapia seja um caminho interessante para você. Entre em contato, manda uma mensagem. Mesmo que eu não consiga te atender, eu posso te indicar para outro colega que, enfim, possa te atender melhor no que for necessário. Mas não deixe de trabalhar as suas emoções, porque a vida é sempre responsabilidade nossa. A gente pode culpar Deus, a gente pode achar ruim com Deus, a gente pode achar que é coisa do diabo, do obsessor, mas no fundo, é sempre coisa nossa mesmo. Então vou parando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.